E hoje, Tons Inversos fala um pouco de doação, de se doar ao próximo. É isso. Nós vamos fazer uma série de matérias mostrando as pessoas que se relacionam com a sua própria vida e, ao mesmo tempo, a relação da solidariedade, do ter tempo para o outro. E por isso estamos aqui na Casa Espírita Fraterna Francisco de Assis, ao lado do José Aparecido da Silva e da Maria José Carvalho, que são fundadores dessa casa, né, Cido? Exatamente. Bom, nós estamos com essa casa há 5 anos, né, Maria José? E a gente fundou essa casa por necessidade nossa mesmo. A gente está em Uberaba há 24 anos, eu sou paulista. Já era espírita em São Paulo, pelas casas André Luiz, mas um espiritismo muito acadêmico. Fazia curso, 4 anos de estudo para você poder aplicar passe, etc. Vim a Uberaba antes de morar aqui, ganhei do Chico um livro chamado Vinha de Luz, autografado por ele mesmo. Quando o Chico pegou na minha mão pela primeira vez, a minha mão ficou perfumada por umas 8 horas. Eu não quis lavar a minha mão depois disso. Uma segunda vez que eu voltei, no mês seguinte, o Chico olhou para mim e eu trouxe uma amiga minha, que ela era da religião afrodescendente, e ela queria abandonar toda a religião que ela seguia, lá em São Paulo. Ela era babalorixá, e querendo seguir o kardecismo. E ela veio comigo a Uberaba, e o Chico olhou para ela em meio à multidão e disse assim para ela: minha irmã, o mal está dentro de nós mesmos. E não disse mais nada para ela. Ela entendeu o recado como que, seja espírita ou católica ou evangélica, ou o que for, seja cristã. Faça o bem. E de repente São Paulo, o tempo foi passando, eu sofri um assalto muito violento e desgostoso com São Paulo, com medo, assustado com a cidade de São Paulo, eu resolvi me mudar. E em prazo de 1 mês eu estava morando em Uberaba, eu não sabia nem porquê. Hoje eu sei porquê. Aí eu vim para Uberaba, me juntei ao pessoal do Bittencourt Sampaio, através do Bacelli, comecei a trabalhar na doutrina. 6 meses, 8 meses depois, eu senti um grande mal-estar, os médicos não achavam o que eram, aí me disseram: Cido, chegou a hora de trabalhar com a mediunidade. Eu me assustei, que eu não entendia muito bem como era esse processo mediúnico. Eu aceitei, meio relutante, comecei um trabalho mediúnico, atendendo os espíritos sofredores, o que a gente chama psicofonia, e a partir daí minha vida não parou mais. Depois, 1 ano e meio, 2 anos depois, a minha vida financeira se complicou muito aqui em Uberaba, eu perdi tudo o que eu tinha, e surgiu um emprego em São Paulo para mim novamente, um emprego muito bom, me oferecia tudo o que eu queria de sonho, de São Paulo, de grande cidade. E aí eu parei, pensei bem, falei: aceito o emprego ou fico na casa espírita? Já tinha surgido em mim a mediunidade de cura e o Dr. Frederic Kempler. Aí numa noite de sono, eu levantei de manhã e decidi: não vou embora de Uberaba. Vou ficar e enfrentar a pobreza, a falta de dinheiro, tudo, e vou ficar. E fiquei. Nisso eu conheci o Dr. Adroaldo Modesto Gil, me levou para o sanatório para ser secretário dele. Fui trabalhando, fui conseguindo as coisas e consegui estabilizar a minha vida, e nunca mais eu parei de trabalhar com a doutrina, com Jesus, com os espíritos e com o povo, que a gente realmente aprende muito, que na verdade você não dá nada para ninguém, você só tem aquilo que você dá. E quando a gente fala nisso, a necessidade da gente, né, Maria? E eu sei que a Maria é uma dessas, assim, determinadas, que está aqui diariamente cuidando da casa como se fosse a sua própria casa. Como é que é isso para você? Ser dona de casa, cuidadora do seu lar e, ao mesmo tempo, cuidar e se doar, assim, doar o seu tempo em prol do próximo. É um trabalho gratificante, né? Eu me sinto realizada, feliz. Às vezes até em brincadeira eu falo que eu tenho 2 casas para cuidar, porque
E aqui principalmente, né, a prioridade é aqui. Eu deixo tudo, deixo minha casa, deixo tudo por fazer, sem terminar. E primeiro, acho que a casa tem prioridade, né? Mas o que me trouxe foi justamente saber essa paz de espírito que as pessoas têm encontrado aqui. E o volume de pessoas que têm sido atendidas aqui nos dias do atendimento dessa casa. Chega a 500 pessoas? Veja bem, Patrícia, chega assim, às quintas-feiras, às vezes chega a 500 pessoas, 400, aos sábados, em média. Eu nunca contei, as pessoas que me dizem, em torno de 200 a 300 pessoas. E eu já cheguei a perguntar o que é que faz com que as pessoas venham. E eu acho que é a dor e a esperança e a fé. Então é uma casa espírita que leva o nome de um santo, que é Francisco de Assis, que para nós espíritas sabemos por informação que é a reencarnação de João Evangelista, não sei se você sabia disso, e por último, como Eurípides Barçanufo. Então, há uma ligação certa, uma certa ligação entre o Espiritismo e a Igreja Católica, que é a mãe da gente. A mãe de tudo é a Igreja Católica. Então, o santo São Francisco, para nós espíritas, é um mentor de alta evolução. Para os católicos, é um santo que fez o bem. Então, é através desse amor, dessa busca, que as pessoas realmente vêm à casa e encontram respaldo. Por quê? Porque aqui a gente está falando, não está falando de dor, está falando de esperança, de fé. Porque eu acho não, é colocado pela doutrina, a ciência sem a fé é materialista demais. E a fé sem a ciência é fanática. Então é preciso que una a fé com a ciência para que as pessoas caminhem melhor. Recentemente nós fizemos uma matéria com o Congado e que me chamou muita atenção, a reverência do padre que celebrou a missa, o respeito, e ele, na entrevista, ele fala uma coisa muito importante, que todos somos filhos de Deus e, portanto, temos as nossas diferenças culturais, as nossas diferenças éticas, somos pessoas diferentes, no entanto, unidos pelo sentimento que é o amor. E é isso mesmo, não é, Maria? Verdade. Isso mesmo. Eu sei que vocês têm uma proposta de fazer uma nova sede, porque essa sede é alugada, né, Cido? Ela é alugada e a gente tem o terreno já, fica próximo daqui, a 3 quadras daqui, na verdade, entre a Campos Altos e a Rua Canápolis, né, Maria? A gente já murou o terreno, só que para a gente construir precisa de dinheiro ou pelo menos de doação de material. E a gente ainda não conseguiu fazer o mínimo necessário para fazer a fundação. A intenção de aumentar a casa é de oferecer conforto, porque tem dia, na época do frio ou da chuva, que a rua lota de gente, não cabe, não tem espaço físico. Então a intenção nossa é dar maior condição e a sopa fraterna que hoje é feita, desmembrada do centro, passar a centralizar na casa espírita. A cesta básica passar a ser feita na casa espírita. Sair das casas da gente para ficar num único lugar. E recentemente recebeu a Comenda da Paz, Chico Xavier. Foi para você uma surpresa? Foi uma surpresa e, ao mesmo tempo, um peso muito grande, né? Porque quando você é indicado para um prêmio desse, primeiro que, se o Chico dizia que ele era um cisco, sendo ele quem é e quem foi, a gente então se coloca menos que um cisco ainda. Então, na hora que eu cheguei na prefeitura, no anfiteatro, que eu me vi de fato para receber, até então eu achava que era uma brincadeira. Eu não levei a sério até a hora que eu vesti o terno e fui para a prefeitura. Quando eu lá cheguei, eu me sentia primeiro envergonhado,
Porque eu sou uma pessoa muito briguenta, eu luto por aquilo que eu acho certo, eu vou à forra, eu quero saber como é que está, como é que não está. Eu falei, mas eu, Comenda da Paz, uma pessoa que promove tanto acerto de contas, não pode ser eu, né? Então, na hora realmente que eu recebi a medalha, realmente eu senti um peso muito grande. Envergonhado por achar que não mereço, e sem ser falsa humildade, que eu não sou humilde. Realmente eu não sou. É que eu achava que não era para mim. E aí realmente eu abaixei minha cabeça, eu fui ao túmulo do Chico, disse, Chico, que eu possa, no mínimo, falar alguma coisa em teu nome, para levantar alguém do chão, mesmo quando eu tiver caído. Porque é muita responsabilidade uma comenda dessa, levando o nome de Chico Xavier. Essa medalha representa trabalho, representa luta, representa fé e representa, sobretudo, vencer a si mesmo. Então eu quero agradecer você, Maria, pelo seu trabalho muito especial, a sua ajuda, a sua colaboração à humanidade e às pessoas que aqui vêm, a todos, né? Eu sei que isso vai refletir, né? Uma corrente muito positiva e boa que a gente precisa e que as pessoas se animem a também colaborar. Muito obrigada e parabéns. Obrigada a você. E estejam bem-vindos na nossa casa. Estamos aqui de portas abertas e coração aberto para receber todos com muito amor, com muito carinho. E a você, Cido, muitíssimo obrigada pela sua estada na nossa cidade de Uberaba, por você estar aqui conosco, fazendo bem. Isso que é muito bom. O seu trabalho dignifica e honra a nossa cidade. Muito obrigada. Nós agradecemos em nome da Casa Espírita Francisco de Assis e queríamos encerrar nossa fala com uma frase do Chico, quando encarnado. Estamos certos de que nós, os cristãos de qualquer procedência, não podemos esquecer a promessa do Cristo. Estarei convosco até o fim dos séculos. A violência, o desamor, a inquietude são estágios humanos, suscitados pelas criaturas humanas, mas a vitória da paz e do amor entre os homens pertence a Jesus, o Cristo de Deus.